Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a carta de Paulo aos Efésios, por gentileza, capítulo de número 4, e nós vamos ler do versículo 8 até o 21. Efésios 4, do 18 ao 21. Ainda com aquele mesmo assunto, os desafios da vida cristã, hoje nós vamos falar sobre o desafio de andar no Espírito, ou podia também dizer o desafio de sermos cheios do Espírito. Para isso, eu gostaria de ler com você o texto que nós vamos tomar por base. Eu disse Efésios 4? Efésios 5. Efésios 5, versículo 18 ao 21. O texto diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Como já disse, hoje nós vamos pensar sobre o tema, o desafio de andar no Espírito, ou o desafio de sermos cheios do Espírito. Irmãos, é extremamente importante nós estudarmos, ainda que basicamente, a doutrina da pneumatologia ou da paracletologia, que é um tratado sobre a terceira pessoa da Trindade. É indispensável para nós cristãos estudarmos a ponto de entender a pessoa do Espírito Santo, a sua obra, o seu caráter e a forma que a Bíblia estabelece que ele haveria de dirigir a igreja. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 34, diz o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória. E deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é o Pai, também não é o Filho, mas o Espírito é Deus, coexistindo com o Pai e com o Filho. E conforme o texto nós lemos da nossa confissão, repetindo no capítulo 34, para quem quiser ler depois, ele é comparado em poder e também em glória, e por isso também deve ser adorado. Também nós podemos dizer que não estudar a doutrina do Espírito, ou não ter interesse em estudar aquilo que a Bíblia diz a respeito da terceira pessoa da Trindade, é um descuido imperdoável. Nós, como cristãos que temos o Espírito Santo, é inaceitável nós não querermos conhecer mais sobre o ser de Deus na pessoa do Espírito que habita dentro de nós. Também preciso dizer para você que o estudo incorreto ou a falta do estudo, a falta de dedicação ao estudo sobre o Espírito Santo é que tem causado tantos cismas e tantas divisões nas igrejas evangélicas brasileiras. A sensação que a gente tem é que toda semana se abre uma igreja nova. A gente sai, vai no mercado, quando a gente volta, alguém pôs uma igreja nova na rua da nossa casa. E a gente fica sem entender qual seria a necessidade. E se alguém perguntasse para essas pessoas, geralmente elas atribuem esse ato de estarem abrindo novas igrejas ao Espírito Santo, porque há muita confusão. E aí tudo se coloca na conta do Espírito Santo. Não foi o Espírito que mandou, e a falta de discernimento em relação à voz do Espírito, ao que a Bíblia diz em relação ao Espírito, ou a negligência a esse tratado, a esse estudo, é o que tem causado, infelizmente, tantos cismas, tantas divisões, tantas heresias
que contribuem mais para uma desordem do que para a edificação da igreja em si. E dessa maneira tem se multiplicado muitos entusiastas, aqueles que se dizem renovados, e principalmente os neopentecostais. E eu sei que você que tem rede social sabe, está chafurdado nas redes sobre tanta bagunça que a gente vê se atribuindo ao Espírito Santo. A gente vê heresias sendo ensinadas em nome do Espírito Santo, a gente vê cultos desordenados, segundo eles, por direção do Espírito Santo, e há muita bagunça em relação a isso. E nós não podemos negligenciar esse estudo, nós não podemos ser negligentes em relação a esse tratado. O Senhor Jesus, quando falou sobre o Espírito Santo, em João 16:8, ele diz que o Espírito, quando viesse, convenceria o homem do pecado, ou convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus continua dizendo: do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E ele continua dizendo: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E ele conclui esse texto dizendo: mas quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Foi assim que Jesus falou do Espírito Santo, que ele haveria de guiar a igreja em toda a verdade, que ele não falaria coisas de si próprio, mas diria à igreja aquilo que ouviu diretamente no céu. E nós entendemos que muita coisa se diz em nome do Espírito que não é exatamente a verdade de Deus, até porque o Espírito Santo não guiará a igreja sem fundamento naquilo que já está estabelecido no cânon bíblico. Eu gostaria de pensar com você exatamente sobre isso, sobre a obra do Espírito, ou a maneira como ele atua em nós. E à medida em que nós somos cheios do Espírito da verdade, o que é que o texto nos diz que isso implica em nós e por meio de nós? Se você prestar atenção, a Bíblia abre falando do Espírito Santo. Em Gênesis 1, versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia abre a Escritura falando do Espírito. E não somente isso, mas a Bíblia também encerra falando do Espírito. A gente vê no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 17, o texto bíblico diz: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha e tome de graça da água da vida. Então a gente percebe sobre a importante obra do Espírito em toda a história da humanidade. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse e se estende a nós hoje e aponta para o futuro. Mas o que é que esse texto basicamente quer dizer? O texto que nós lemos. O que seria se encher do Espírito? Então, é sobre isso que nós pretendemos falar. Eu tenho 4 coisas para falar para você e daqui a pouquinho a gente encerra. Eu pretendo ser o mais breve possível, a fim de que a gente absorva melhor a nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, o texto quer nos falar sobre dominação. Ser cheio do Espírito é estar em dominação do Espírito. Você pode ler isso no versículo de número 18. O texto diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então a gente percebe aqui que ser cheio do Espírito, Paulo usa uma metáfora como alguém que estava embriagado de vinho. Quando alguém está bêbado, alguém está sob dominação de bebida alcoólica, ele não fala normalmente, ele fala às vezes o que não gostaria de falar, ele anda de uma maneira que não gostaria de andar, no que não é o seu normal. E Paulo usa essa metáfora para apontar para um cristão, para um crente cheio do Espírito.
Porque da mesma maneira como um bêbado não consegue dominar as suas faculdades mentais, não consegue dominar as suas palavras, não consegue dominar o seu caminhar, todo cristão cheio do Espírito também inevitavelmente será dominado pelo Espírito Santo. O fluxo dos seus pensamentos será dominado pelo Espírito Santo. E eu não quero dizer com isso que nós não pecaremos ao pensar. Eu quero dizer com isso que o Espírito Santo vai estar lá iluminando a nossa mente à medida que nós pecarmos nos nossos pensamentos por causa da nossa natureza pecaminosa e caída. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ser dominado pelo Espírito, ele diz que o Espírito não domina somente a nossa mentalidade, mas ele também domina as nossas palavras. Porque Jesus nos deu uma lição dizendo que a boca fala do que há em abundância no coração. À medida em que o Espírito Santo nos enche, nós somos dominados por Ele. E à medida em que nós somos dominados por Ele, o nosso falar procederá de acordo com a vontade de Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Repito, isso não quer dizer que nós não pecaremos em palavras. Isso quer dizer que o Espírito Santo também estará lá na nossa consciência para corrigir, inclusive, as nossas palavras. Quando Paulo também fala sobre ser dominado pelo Espírito, ele fala que o Espírito também dominará a nossa forma de andar, o nosso procedimento, o nosso caminhar, a nossa vida prática. A teologia está dividida em pelo menos 5 aspectos. A teologia histórica, que estuda o desenvolvimento do pensamento cristão durante a história da humanidade. Também a teologia sistemática, que fala sobre a defesa da fé. Tem a teologia bíblica, que analisa a Bíblia como sendo ela um assunto só. E temos também a teologia sistemática, que é a teologia que organiza as grandes doutrinas bíblicas, e a teologia prática, que é a mão na massa, que é o nosso procedimento cristão. É por isso que Paulo fala sobre fé, falando sobre justificação pela graça independente das obras. E Tiago, de uma maneira, escrevendo como um teólogo prático, ele diz que a fé sem obras é morta. Então ele vai mais para a mão na massa. Então Paulo diz que à medida que nós somos cheios do Espírito Santo, e aí ele aponta para uma teologia prática, nós seremos dominados pelo Espírito, na nossa mentalidade, no nosso procedimento, na nossa fala, na nossa correção, para louvor da sua glória. O que é dominação? Dominação é uma relação de um poder ou de poder desigual, onde os interrelacionados são desiguais em poder, de maneira que você percebe que o que tem mais força ou o que tem mais poder domina sobre o mais fraco e o que tem menos poder. É exatamente isso a dominação. Essa relação entre nós e o Espírito da graça de Deus, que é mais poderoso que nós, que é mais forte que nós, que é mais capaz que nós, que é mais santo que nós, prevalecerá sobre os nossos atos, de maneira que nós seremos dominados pelo seu poder e pela sua graça. Agora, geralmente, quando nós falamos sobre alguém ser cheio do Espírito, por exemplo, se a gente lembrar das ações de Jesus enquanto estava na terra, sobre ser cheio do Espírito, geralmente a gente lembra daquela pregação eficaz, aquela pregação infalível, os atos de cura, a ressurreição dos mortos, a limpeza dos leprosos, mas quase nunca a gente atenta para o que está em Lucas 4:1, que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, foi guiado por esse mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Geralmente, quando a gente pensa em alguém cheio do Espírito, nós imaginamos Deus fazendo coisas extraordinárias por meio dele, mas a gente às vezes não considera que ser cheio do Espírito também implica em sabermos que em momentos oportunos, esse mesmo Espírito que nos domina vai nos levar, nos dirigir a circunstâncias infavoráveis. Eu não quero que você perca isso de vista. Jesus, cheio do Espírito, foi levado por esse Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E às vezes as circunstâncias da nossa vida podem vir a piorarem devido a sermos cheios do Espírito e não ao contrário.
Devido à nossa dedicação, à medida em que nós nos permitirmos sermos dominados por esse mesmo Espírito, aí é que pode acontecer o contrário. Já viu aquele ditado popular que diz que quanto mais eu rezo, mais aparece demônio? Não é assim, mais ou menos? Mais assombração aparece, não é? Então, o que é que a gente pode perceber? Isso fundamentalmente é bíblico. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que se nós desejarmos seguir a Cristo piedosamente, padeceremos perseguições. Jesus foi cheio do Espírito de maneira que o Espírito o impeliu para o deserto. E sermos cheios do Espírito também implica em nós sermos dominados por Ele, inclusive a sermos levados a situações que nós não gostaríamos de enfrentar. E o sofrimento às vezes vem por vontade do Espírito Santo que nos domina. Ele é sábio, Ele é Deus. Deus vê o nosso coração e nos vê por inteiro. Deus vê depois da curva. Deus vê o futuro. Quando nós lemos o texto de Êxodo, a gente percebe que foi Deus que guiou o seu povo para o deserto. E a Bíblia diz em Deuteronômio 8 que Deus de propósito os deixou padecer de fome. Que coisa, hein? Isso vai totalmente ao contrário daquela pregação triunfalista, onde não se compreende a voz e a obra do Espírito Santo. Deus conduziu o seu povo ao sofrimento. Deus conduziu o seu povo a eles padecerem de fome, mas tinha um propósito, porque todo sofrimento que está na agenda do Espírito, que nos guia e que nos domina, tem um propósito. Quando o povo vai ao deserto e começa a sentir fome, eles clamam e Deus responde enviando o maná. E o texto bíblico diz que os vossos pais não conheceram, para que soubessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o Espírito de Deus guia o povo para o deserto e permite de propósito que eles sofressem fome, para eles aprenderem a ver a mão da providência de Deus agindo em seu favor. Ser dominado pelo Espírito, inclusive, não é somente isso, embora eu esteja dando uma ênfase nisso por achar oportuno, mas sermos cheios do Espírito é sermos dominados pelo poder do Espírito de Deus e nós dominando os nossos atos, as nossas palavras, o nosso pensamento, inclusive nos levando a lugares que nós não gostaríamos de ir. Inclusive nos levando, nos dirigindo a circunstâncias que nós não gostaríamos de enfrentar. Foi o Espírito de Deus que levou Ezequiel em visão para o Vale dos Ossos Secos, um cemitério que não tinha caixão, não tinha corpo guardado. Imagine a cena. E segundo o relato bíblico, aquelas ossadas representavam a nação de Israel, então era muito osso. Mas o texto diz que Ezequiel não vai porque quer, mas Deus que o leva. E a gente nunca pode perder isso de vista. Porque qual é a nossa tendência? Quando vem o sofrimento, Deus não está me ouvindo, Deus me abandonou, ou eu devo ter feito alguma coisa de errado, ou então, às vezes, eu devo andar muito vazio da presença de Deus. Às vezes não. Às vezes o fato de sermos cheios e dominados pelo Espírito Santo, Ele mesmo vai nos impelir a situações infavoráveis, para que nós vejamos mais da sua glória, da sua providência, do seu governo e da sua bondade. Segundo lugar, o que é que o texto quer nos dizer em relação a sermos cheios do Espírito Santo? Versículo 19, Paulo registra, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ele fala sobre adoração. Ser cheio do Espírito implica em termos uma vida plena de adoração a Deus. É impossível alguém ser cheio do Espírito sem que isso concorra para uma vida de devoção, de piedade ao Senhor. Como disse, ser cheio do Espírito também aponta para uma vida de adoração.
Quando você lê João 6, 16, 14, Jesus falando ainda do Espírito Santo, ele diz: ele virá e me glorificará. Veja, a obra do Espírito é glorificar a Jesus em nós e por meio de nós. Então, sermos cheios do Espírito vai nos levar a uma adoração plena. E o que seria uma adoração plena? Isso está explicado em Romanos 11:36, quando o apóstolo Paulo, exultando em adoração a Deus, ele declara: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E uma das formas de você entender o versículo bíblico é você fatiá-lo e fazer perguntas ao texto. Se a gente fatiasse esse versículo e pegasse uma parte, quando Paulo diz: a ele, pois, a glória eternamente, se você decidisse perguntar a Paulo: mas por que se deve adorar a Deus e glorificá-lo eternamente? A primeira resposta seria: porque dele são todas as coisas. Porque Deus, pelo direito da criação, tem o direito de ser honrado para sempre. Porque dele são todas as coisas. É o primeiro ponto para a adoração. Sabermos que todas as coisas vieram de Deus. Eu fico percebendo a ousadia de alguns descrentes, e está virando modinha hoje na internet. O pessoal fica dizendo: o homem neandertal no inferno, sem saber que a doutrina certa era a que surgiu depois que ele morreu. O pessoal fica zombando do Evangelho de Jesus. Tem gente que diz: mas será que Deus poderia dizer a forma que eu deveria me comportar? Porque se Ele impõe a mim a forma que Ele quer e não a que eu quero, isso não é amor e nem adoração verdadeira. É isso que eles dizem. Eles dizem que se Deus cobra do ser humano, isso não é adoração de fato, mas uma imposição. Quando eles falam sobre isso, eles dizem que isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos amor a Deus. A verdade é que pelo fato de Deus ser criador, Ele tem direito sobre a criação de dizer à criação como ela deve se comportar. Porque dele são todas as coisas. Não somente isso, mas o texto diz que por ele são todas as coisas. Fala sobre o governo de Deus, a administração de Deus. O Deus que não somente criou, mas o Deus que permanece sustentando aquilo que Ele criou. Até as coisas que passam despercebidas aos nossos olhos. A Bíblia diz que Deus cuida até dos pardais. A Bíblia diz que Deus cuida das flores do campo. E Ele diz: elas nascem de manhã e à tarde estão no fogo. Mas Deus administra até as coisas que para nós são irrisórias, sem nenhum valor. E nós devemos adorar a Deus porque por Ele são todas as coisas. E não somente isso, mas encerrando essa parte, o apóstolo Paulo diz que para Ele são todas as coisas. Tudo veio de Deus e volta para Deus. Tudo foi criado por Deus, sustentado por Deus e de alguma maneira retrocede, apontando de volta para Deus. A Ele, pois, a glória eternamente. Por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso é o ponto mais alto da adoração. Entendermos que todas as coisas são de Deus, que todas as coisas estão por causa de Deus, ou através de Deus, ou por meio de Deus. E não somente isso, mas que para Ele são todas as coisas. Deus fez tudo para a glória do seu nome. A adoração também implica fraternidade. Se você perceber no texto, ele diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós. Veja como ele aponta para a nossa vivência fraternal. Sobre esta adoração que nos influencia a nós adorarmos a Deus mutuamente. Em outra tradução, esse texto do versículo 19 diz o seguinte: conversem entre si a respeito do Senhor. Então, uma adoração verdadeira inclui toda a nossa vida, todo o nosso ser, no entendimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e não somente isso, mas isso aponta para a nossa vivência fraterna. Falando entre vós.
Daqui a pouco eu amplio um pouquinho isso. Eu quero pontuar aqui uma terceira coisa. O que significa ser cheio do Espírito Santo. Isso está no versículo de número 20. O texto diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, ser cheio do Espírito implica em gratidão a Deus. Recapitulando, ser cheio do Espírito implica em dominação, também implica em adoração e, terceiro lugar, em gratidão. Sermos cheios do Espírito significa que nós devemos ou seremos agradecidos a Deus, seremos gratos a Deus. O texto diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Gratidão nada mais é do que o reconhecimento do benefício que foi recebido. Alguém diz que gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. E a gente frequentemente precisa abrir a galeria dos registros da nossa alma e nos lembrar de quanta coisa boa Deus já nos fez. Eu não sei se você sabe, mas gratidão também é um remédio contra a murmuração. Nós temos aprendido aqui durante alguns domingos pela manhã, o presbítero Paulo Afonso tem nos ministrado algumas lições, e uma delas que ficou no meu coração foi sobre a importância de nós lamentarmos diante de Deus, de dizer a Deus o que está doendo de fato. Porque às vezes há confusão. Se eu for a Deus em oração e dizer o que está doendo em meu coração, tem gente que acha que isso vai ser uma ofensa a Deus e que nós não devemos fazer isso. Ao contrário, a Bíblia nos manda lamentarmos diante de Deus. Como a gente não vai dizer a Deus que está doendo, se de fato está? Como nós não diríamos a Deus que a nossa alma está sangrando pelo desespero, pelo medo, pelo abandono, se de fato nós estamos feridos? O problema é quando nós subimos na plataforma da murmuração, aí a gente começa a reclamar. Aí a gente começa, por meio de palavras, a ofender Deus e ofender a sua bondade. É sermos ingratos a Deus, porque o contrário de ser grato é ser ingrato, obviamente. E o remédio contra a murmuração é ser agradecido. Às vezes o que nós devemos fazer para frear a tentação de murmurarmos contra a bondade de Deus é nós nos lembrar, nos esquecer um pouco da situação dia atual e nos lembrar de quanta oração Ele já nos respondeu. Que Deus hoje pode não ter respondido a algumas orações que nós fazemos, mas nós devemos nos lembrar de quanta oração Deus já nos respondeu. Que Deus, por razões soberanas que nós não sabemos, ainda não direcionou o nosso coração para o tempo de hoje, mas a gente precisa lembrar de quanta direção já veio do céu para a nossa alma. Que hoje talvez o Senhor não nos atendeu em algumas coisas que nós pedimos, mas nós devemos, como já disse, abrir a galeria, o registro do nosso coração, do nosso passado e lembrar de quanta coisa boa Deus já fez. À medida em que nós somos mais agradecidos a Deus, nós na nossa própria alma bloqueamos a tentação de murmurarmos contra o Senhor. Então não murmure não. Lamente sim diante de Deus, mas não ofenda a bondade de Deus. Lembre-se de quanta coisa Deus já fez por você, começando por Cristo no Calvário, e se pensar que Ele não deveria nos dar nada, mas Ele nos deu soberanamente tudo em Cristo. E você sabe que se Deus não te respondesse, não te livrasse, não te socorresse, você sequer estaria aqui hoje. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que por amor a Deus nós somos entregues à morte todo dia, sem que a gente perceba, todo dia há uma ameaça de morte, todo dia há uma armadilha, todo dia há uma cova aberta, todo dia há uma tentação. Um amigo meu disse que Satanás deve estar com a cabeça desse tamanho de maquinar o mal contra o povo de Deus.
e está sempre fazendo. Mas quanta coisa Deus já nos fez, quantos livramentos Deus já nos deu. O salmista Davi diz que ao Senhor pertencem os livramentos de morte. Nós precisamos ser agradecidos a Deus pelo dom da vida, pela saúde, pelos familiares. Só que o texto não diz ser agradecido somente pelas coisas boas. O texto diz: agradeçam, sempre dei graças por tudo, pelas coisas ruins. Como é que se agradece pelas coisas ruins, se elas são ruins? Não pela coisa ruim em si, mas pela consciência de que Deus está no controle mesmo das coisas ruins. E nós precisamos ser agradecidos a Deus. Uma pesquisa científica, porque ser agradecido não somente faz bem à nossa alma, mas nos faz bem também nas questões físicas. Eu fiz uma pesquisa rápida e eu vi que existem pesquisas, muitas, não somente uma, que ter uma vida de gratidão, agora abre bem o ouvido para isso aqui, que ter uma vida de gratidão melhora o sono, faz bem até o nosso corpo. Ser agradecido melhora o sono, reduz o estresse e a ansiedade, aumenta a autoestima, fortalece o sistema imunológico, além de melhorar a saúde cardiovascular. Ser agradecido não faz bem somente à nossa alma. Ser agradecido não somente nutre a nossa comunhão com Deus. Existem aspectos físicos da bênção de Deus sobre aqueles que têm uma vida de gratidão. Agradeça mais. Agradeça mais. A gente percebe como está a nossa oração diante de Deus quando a gente começa a tentar lembrar o que nós temos orado ao Senhor. Quanto espaço na nossa agenda de adoração ou de oração está para gastarmos tempo precioso diante de Deus, sendo agradecidos a Ele? Eu penso que todos nós precisamos melhorar a nossa vida de oração nesse aspecto. Eu até arriscaria dizer que nós precisamos separar momentos do nosso dia para decidir orar a Deus somente agradecendo. Eu tenho certeza que isso vai trazer grandes benefícios para a sua alma e para a minha alma. Nós precisamos, diante de Deus, sermos cheios do Espírito. E nesse terceiro ponto, como eu estou dizendo, ser cheio do Espírito Santo implica em sermos agradecidos a Deus. Ele diz agradecidos por quantas coisas? Por tudo. E se você perguntasse a Paulo, por quanto tempo? Ele dizia sempre. Ele diria sempre, está aí no texto, dando sempre graças a Deus. E a gente percebe que gratidão não é somente um momento, mas uma vida de gratidão a Deus. Uma vida de gratidão a Deus. Quarto lugar, o que implica sermos cheios do Espírito? Implica em sujeição. Leia comigo o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é uma pancada no nosso egoísmo. Porque naturalmente nós somos orgulhosos. Naturalmente. Você vê, tem criança de 2 anos, você não ensina essas coisas a algumas crianças, elas simplesmente têm. Já está no chip que está na cabeça dele. Ele achou uma coisa na rua e disse, isso aqui é meu. Que é meu. É meu, achou, é meu. E aí você tenta tomar, ele grita, não, é meu. Aí você diz, divide ali com o seu amigo, ele diz, não, é meu. Naturalmente a gente é egoísta. Naturalmente a gente é orgulhoso. Nós amamos a autonomia, sim ou não? Vamos falar a verdade. Nós amamos a autonomia. A ideia de que ninguém manda em nós e que eu não devo nada a ninguém é maravilhosa. A ideia de que nós não devemos levar desaforo para casa enche o nosso egoísmo. Nós amamos a autonomia e nós detestamos a dependência. A gente detesta a ideia de depender de alguém. É inconcebível para a nossa natureza humana a ideia de que nós dependemos
ou precisamos depender de alguém. A verdade é que todo mundo depende de todo mundo. E aí ser cheio do Espírito também implica em sermos submissos ou estarmos sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. E da mesma maneira como a adoração é um antídoto contra a murmuração, a submissão é um antídoto contra a soberba. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí ele sentencia: cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. A Bíblia manda eu olhar para você e considerá-lo superior a mim. É esse o conceito de submissão. Não é isso que Paulo disse, que eu acabei de recitar? Cada um considere o seu próximo superior a si mesmo e tratem principalmente das coisas dos outros e não somente da de si próprio. Está em Filipenses 3, é só você ler 2 e 3. Os 2 capítulos falam sobre isso. Aí ele aponta para a sujeição de Jesus. Para que a gente não fique pensando, tá, mas não é a minha natureza. Ele responderia: mas a natureza de Cristo, cabeça da igreja, o seu Senhor, foi ser submisso. Alguém certa feita disse para Jesus: quem é o maior? Ele disse: o maior é o servo de todos. Quem dentre vós quiser ser grande, seja o menor. Quem dentre vós tiver o interesse de se sobressair em relação aos outros, baixe o lombo e sirvam. No último jantar anterior à morte, à entrega de Cristo, ele lava os pés dos discípulos. E aí Pedro, quando vai ter os seus pés lavados, diz: Senhor, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus responde: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro parece que é sanguíneo, quando não é 8 é 80. Ele diz: então não lava os pés não, lave o corpo todo. E aí Jesus disse: não, mas quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Ele estava falando de 2 grandes doutrinas: a da justificação, que é esse banho por inteiro, onde os nossos pecados foram resolvidos na cruz de Cristo. Ele também fala sobre santificação, que é lavar os pés, porque quem foi justificado, ainda que tenha sido, precisa andar em santidade, lavar os pés. E ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor e falam a verdade porque eu sou. Mas eu, sendo o mestre e o senhor, vos laveis os pés, para que vocês também façam. O que eu faço hoje, vocês só saberão depois. E aí Paulo diz que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele assume a postura de sujeição, de submissão, e adquire forma humana para ser servo de todos os irmãos. E aí Paulo diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Você conhece o texto. Se Jesus teve uma vida de sujeição, quem somos nós para dizermos que não deveríamos? Se Jesus teve uma vida totalmente entregue a Deus, sujeição a Deus, e de alguma maneira serviçal aos irmãos, porque nós deveríamos alimentar o engano de que nós somos os melhores e não devemos servir a ninguém. Ser cheio do Espírito Santo implica em sujeitarmos uns aos outros. A submissão é um antídoto contra a soberba. A submissão é um antitóxico contra a presunção. E também é um contraveneno contra a altivez. Aquele veneno que naturalmente está em nós. Aquele veneno que nos engana dizendo que as pessoas que nos ofenderam não merecem o nosso perdão, como se a gente merecesse. E Paulo diz em Colossenses: da mesma maneira como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E às vezes a gente fica: quando eu senti de Deus, eu perdoo. Um dia Pedro quis insinuar esse mesmo assunto a Jesus: mestre, se alguém me ofender, quantas vezes devo lhe perdoar? Até 7? Ou seja, mestre, 7, segundo o judaísmo, representa o número da perfeição.
Então perdoar perfeitamente, mestre, talvez seja 7 vezes. E aí Jesus diz, não te digo 7, mas 70 vezes 7. E aí ele espanca o nosso egoísmo, espanca a nossa altivez, espanca essa sensação que nós temos de que nós somos os melhores e que nós não deveríamos levar desaforo para casa. A Bíblia diz que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Então nós precisamos aprender a sermos sujeitos a Deus, nos sujeitando uns aos outros. Perdoe. Um dia um pastor pregou na igreja sobre sujeitar-se a ponto de perdoar. E ao final do culto, uma senhora o procurou. Ele disse que ela estava vermelha, a voz trêmula, prestes a desmaiar. E ela disse, pastor, o senhor falou no sermão sobre perdão. E eu concordo com o senhor, mas eu não consigo perdoar o meu marido. E está vendo isso aqui, pastor? E apontou para o pescoço. Uma alteração na tireoide, por questões hormonais, crises fortes de ansiedade devido à mágoa, doenças psicossomáticas que se fala. Ele disse, o médico falou que o problema disso aqui tem a ver com o emocional. E o médico disse que eu preciso curar o meu emocional para poder começar a tratar isso aqui. E o problema, pastor, eu confesso para o senhor, eu não consigo perdoar o meu marido. Embora eu saiba que o senhor está certo, que eu confio na Bíblia. E aí o pastor disse, então minha irmã, comece a resolver esse negócio. Volte para a sua casa e perdoe o seu marido. Aí ela disse, aí aqui está, pastor, meu marido morreu faz 7 anos. Nós naturalmente temos uma natureza egoísta. E aí Jesus, por meio o Espírito de Deus, por meio do apóstolo Paulo, diz, ser cheio do Espírito implica em sujeição, submissão, disposição para que Deus destrua o nosso egoísmo. Porque ou a gente é cheio do Espírito ou a gente é cheio de si. A medida em que nós somos cheios de nós mesmos é a mesma medida em que nós seremos vazios de Deus. Mas sermos cheios do Espírito significa que nós precisamos aprender o conceito de sujeição e de submissão. E ele diz que isso deve ser feito no final do versículo, para encerrar, diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, no respeito em relação a Cristo, na honra em relação a Cristo. Talvez se sujeitar a Deus e às pessoas, talvez você pense, mas aquela pessoa nem merece que eu me sujeite. Mas o ponto não é exatamente em honra à pessoa que ofendeu, mas o texto diz que é em honra a Cristo, quem nos salvou e nos perdoou. Isso deve ser feito no temor de Cristo. Eu quero concluir relembrando com você que ser cheio do Espírito, em primeiro lugar, é nós sermos dominados pelo Espírito, de maneira que nós faremos segundo a operação que o Espírito nos impele a que seja feito. Ser cheio do Espírito também implica em termos uma vida de adoração plena, adoração em todos os aspectos, até nas coisas ordinárias, até nas coisas corriqueiras. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, até sendo alimentado, comendo, tomando água, isso deve ser feito para a glória de Deus. Sermos cheios do Espírito também implica em nós termos uma vida de gratidão a Deus. Gratidão a Deus é o reconhecimento do benefício recebido. E também é a memória do coração. É rememorar tanta coisa boa que Deus já nos fez. Por quanto tempo? Sempre. Por quantas coisas? Em tudo dai graças. Último lugar, sermos cheios do Espírito implica em sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu gostaria aqui de fazer uma oração juntamente com você. Se você puder, curva a sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Pai justo e santo,
Nós te louvamos, Senhor, por esse momento de reflexão na sua palavra, que é eterna e infalível. Ó Pai, a minha voz é fraca para fazer os teus servos entenderem aquilo que o Senhor tem interesse. Mas quando o teu Espírito fala à nossa consciência, quando o teu Espírito fala ao nosso coração, nós haveremos de aprender as lições que nós lemos. Nos ajude a pensarmos sobre sermos cheios do Espírito, que nada tem a ver com tanta coisa, Senhor, que nós vemos em tantas igrejas que estão distantes da sua direção. Mas que sermos cheios, Senhor, significa que nós seremos dominados por Ti, a ponto de termos uma vida plena de adoração, de gratidão e de sujeição ao Senhor e aos irmãos. Nos ajude a entender que Jesus, nosso maior exemplo, nos serviu e nós devemos também servir uns aos outros. Que a sua bondade nos faça cheios do seu Espírito, de maneira que sejamos não cheios de nós, não cheios de vinho onde há dissolução, conforme o texto, mas cheios do seu Espírito, que é bom, que é eterno, que é bondoso, que é gracioso, que é sábio, que é poderoso. Nos sujeite, Senhor, por favor e graça, à sua vontade. E assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.